Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Firmino, estamos mais uma vez aqui com mais Burro da Mesa, hoje com o Daniel Costa. Daniel Costa, esse cara incrível, co-founder e hoje presidente do conselho da TakeNet. TakeNet é uma empresa que foi fundada em 99, uma empresa que teve o primeiro grande case dela, foi o case dos ringtones, né Daniel? E ela foi vendida em 2005 por um grupo japonês e depois em 2008 ela foi recomprada. E aí Daniel e o grupo que ele pertence viraram aí empreendedores seriais, né? Daniel, esse cara incrível, está aqui hoje para poder falar um pouquinho da história e de como é que é fazer uma startup em 99, quando não existia startup. Isso aí, Daniel, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Bom, eu costumo brincar que estudei no Colégio Pitágoras, eu sou da última turma, onde no terceiro ano científico que existia naquela época, a gente tinha aula de datilografia. Nossa! E às vezes a gente tem a oportunidade da palestra e a gente mostra um jornal falando que no final de 2000 é incrível, um celular manda uma mensagem para o outro. Que é os celulares da Nokia, ou você pode compactar uma música em 3 disquetes. Então, realmente agora, apesar de eu estar com 40 e poucos anos, nós somos uns dinossauros dessa época. Não existia nomenclatura de startup, ecossistema era coisa de animais, e o que era mais bacana é que era um bando de gente que deveria estar trabalhando para grandes empresas. Nós não fomos formados para ser empreendedores, mas aquilo já estava no nosso DNA. Não existia mentoria, não existiam fundos de investimento raciocinando com empresas pequenas, nascentes, emergentes, talvez greenfield. Hoje a gente tem aí uma abundância de tipos de investidores, de projetos, de inovação e de funding, né? Mentor, a gente era um bando que ele chamava de um bando de moleque. E não existia esse processo hoje de educação empreendedora, de aceleradora, de nada. Então o que aconteceu? A nossa única chance de êxito era fazer um produto que realmente escalava. E para fazer de uma história curta, uma história longa, uma história curta, em poucos anos depois, a gente começou em 1999, com a história dos ringtones, só conseguimos vender o nosso primeiro produto em 2001. E já em 2004, a gente bateu o recorde de 250 mil downloads num dia. Só que não são 250 mil downloads ou page views ou de alguma coisa que você não paga. Já naquela época era na faixa de R$2, R$3. Então se a gente corrigir isso aí, sei lá, pelo CDI alguma coisa, você vai multiplicar isso por 3, 4 vezes. E isso chamou muita atenção das empresas que estavam acontecendo lá fora. Havia um processo de consolidação, começou um processo de consolidação global desse mercado de música e ringtones. E nós passamos 7 assédios, de investimento e de aquisição, sendo que os últimos 2 foram empresas japonesas. A gente teve a felicidade de vender isso em 2005, 100% da nossa companhia. Nós ficamos como... eu era o CEO e gestores, os nossos sócios todos na empresa. Pouco tempo depois a gente estava no conselho e a gente falou com os japoneses: olha, esse mercado vai mudar radicalmente também. E nós somos empreendedores. A gente queria te falar que nós precisamos de mudar essa história. Nós precisamos de investir em outros projetos. Esse mercado, eles eram uma empresa pequena e consolidaram muitas outras empresas, não tiveram velocidade e tiveram que começar a vender as empresas deles. Nós somos a última empresa a ser vendida. Eles tinham prometido no Japão para os investidores que eles iam vender todas as empresas internacionais e focar no mercado japonês. Há uma semana dessa coisa acontecer, veio um japonês que já tinha se desligado da empresa, por uma questão de honra. Ele falou assim: olha, eu tenho que honrar o que nós prometemos. Então isso aqui é uma coisa que não é comum aqui no Brasil, pessoas que honram. Cultura japonesa, né? E a cultura japonesa. E ele falou assim: e tem mais uma coisa, vocês vão recomprar essa empresa. Então nós recompramos essa empresa em 2008, e aí começa a nossa história.
E aí vem para agora, né, na TakeNet. Daniel, uma coisa interessante, a TakeNet, um dos primeiros grandes cases foi a questão dos ringtones, mas quais são os seus produtos hoje? Quais são os serviços que a TakeNet presta? É muito legal hoje que se você entrar nas grandes tendências, você pegar o relatório agora do Klein Perkins, KPCB, Coffey and Byers, eles fazem um dos melhores fundos e mais tradicionais fundos do Vale do Silício. Eles fazem um relatório de Internet Trends. Se você for no Gartner, ou você for para 10 fontes do que está agora, entre aspas, na moda de grande tendência, a gente vai ver o poder dos messengers. Você vai ver um WeChat que substituiu na China lá não existe o WhatsApp, então todo mundo fala pelo chat, todo mundo compra, se relaciona. Então lá a Amazon, o Facebook, o WhatsApp, ele está consolidado dentro do WeChat e um e-commerce grande. A mesma coisa acontece no Japão com online, de uma outra maneira um pouco menos broad, menos completa, igual a gente tem o WeChat, e a mesma coisa com o Kakao, que é na Coreia. Quando a gente olha para o resto do mundo, o Facebook vai e paga 19 bilhões por um WhatsApp porque ele está começando a incomodar o Facebook com tantos usuários. Ele fez uma aquisição que ninguém entendeu por 19 bilhões, e hoje a gente entende. Né? Quando a gente olha para um LinkedIn que foi comprado por 26,2 bilhões agora pela Microsoft, a gente vê que a maior feature hoje do LinkedIn, fora você saber todo um perfil profissional e você ter uma visão de conteúdo ali dentro, hoje você tem acesso a um profissional dentro de uma estratégia de mensageria. E agora a gente vem com a inteligência artificial, Siri, Cortana e Watson, falando que dentro de um ambiente de conversa, a gente está chamando de conversational commerce, ou seja, dentro de uma thread de conversa do WhatsApp, eu poderia comprar um produto, vender um produto, como se fosse colocar aquilo numa mistura de Instagram com um chat e com um meio de pagamento. Só que todo mundo está chamando o seguinte, isso são chatbots. O que são chatbots? Chatbots é você numa thread de conversa, por exemplo, com uma American Airlines, ou dentro de um Twitter, você mandar um tweet para o contato da Gol no Twitter e você fazer o seu cartão de embarque funcionar. Então hoje isso já é possível. Só com uma diferença. A TakeNet fazia isso há 16 ou 17 anos atrás, quando você mandava uma mensagem para um número de uma operadora com o nome da sua música, eu falava, não é essa, eu te dava uma outra opção. Então nós estamos no mercado de chatbots e inteligência computacional há 17 anos. Na verdade, a gente vendia ringtones, mas dentro de uma conversa entre o usuário e a operadora através de um contato inteligente, sem nenhuma interferência humana. Então, hoje a gente está muito satisfeito com isso. Nós somos uma empresa que mandou mais de 10 bilhões de mensagens ano passado. Na nossa história, a gente já entrou em contato com mais de 175 milhões de usuários únicos. E os nossos números são muito grandes. Então, nós estamos de frente hoje na TakeNet da maior oportunidade da nossa vida, que é fazer com que a estratégia de chatbots funcione no Brasil. E por que a gente acha que nós somos um player para fazer isso no Brasil? Por alguns motivos. A conversa, ela depende do idioma. A conversa, ela depende de um contexto cultural. E no ambiente comercial, onde a nossa estratégia é fazer com que as pessoas acertem seus problemas ou criem oportunidades entre pessoas e empresas numa conversa. E essa conversa tem que entender o ambiente de negócios do Brasil, que é completamente diferente de qualquer ambiente de negócio do mundo. Então a gente acha que a gente está muito bem posicionado, já temos produtos para fazer isso. E agora é a maior oportunidade da nossa história na TakeNet, sem contar algumas outras empresas que a gente está fazendo, ajudando. Que legal, muito legal. Daniel, incrível vocês fazerem isso há 16 anos atrás, é um negócio impressionante. E eu até lembro um pouco na época, assim, quando a gente mandava mensagem para as operadoras e tal, e assim, lógico que naquela época, menino, não tinha nem noção quem estava respondendo, se era uma máquina, o que era e tal, e pô, há 16 anos vocês já estavam envolvidos nisso, e agora a gente vê isso muito latente na tecnologia, né? Outro dia eu estava conversando com o Flea lá da América, eles já estão usando muitos bots para poder fazer o máximo de atendimento possível lá, e isso está ficando muito latente agora. Então,
sem sombra de dúvida, a TechNet 16 anos atrás está largando muito na frente, só 16 anos na frente aqui no Brasil. E Daniel, a gente até se conheceu no encontro do São Pedro Valley, e eu tive a oportunidade de conversar com você e te apresentar um pouquinho do projeto. E aí, eu achei muito legal lá, né, nesse encontro, o suporte que você está dando, tudo que você falou lá a respeito do suporte que vai ser dado para o São Pedro Valley, vai crescer e tal. E vi que você tem um envolvimento, a TechNet ou o Daniel tem um envolvimento muito grande com a comunidade de startups agora aqui em Belo Horizonte, especialmente o São Pedro Valley, que é a comunidade de BH, vamos colocar assim, de startups, que é como você falou lá, uma das que tem o maior potencial no Brasil. Como é que é esse movimento que você está fazendo agora? Você está direcionando isso junto lá com São Pedro, junto com o governo? Como é que é isso? Quando a gente vendeu a empresa em 2008, a gente teve a felicidade de ter um evento liquidez, de ter algum dinheiro, e a gente, em vez de ir para a praia ou tirar um sabático, a gente fez uma coisa que é meio doida no Brasil, que se chama empreender de novo. E a gente ajudou com um grupo de gente brilhante a fundar a Confrapar, que é uma gestora, que em breve ela vai estar com 500 milhões de reais de ativos sobre gestão. Ela já tem várias empresas investidas hoje no Brasil. A gente, junto com um sócio brilhante de São Paulo, nosso grupo, que é a ADMR, Antônio, Daniel, Marcelo e Roberto, a gente criou uma empresa que se chama Minutrade, que é uma empresa de micro-recompensas, e a gente já entregou mais de R$1 bilhão em micro-recompensas através dos bancos e operadores de telefonia celular. E agora a gente está investindo no Pop Recarga. E quando a gente começou a fazer esses investimentos, a gente entendeu o seguinte: olha, a gente já recebeu tanto, a gente fez tanta coisa legal, a gente errou tanto, a gente sofreu tanto, por que não devolver um pouco disso para a sociedade, principalmente no estado onde que a gente está, que é Minas Gerais, e que é o contexto que a gente está, que é Belo Horizonte. Eu já tinha ouvido falar sobre o São Pedro Valley, e para falar a verdade, sendo bem transparente, eu tinha um certo preconceito em relação a um bando de moleque que também se achava empreendedor sem ter resultado. Eu falei, eu vou fazer um processo investigativo. E quem que são esses caras? E eu confesso que eu tive uma das maiores alegrias da minha vida, que eu vi empreendedores de verdade, gente que está sendo beneficiada por esse ambiente bem propício, mas grandes geninhos e gente que vão ter empresas e grupos muito maiores que os meus. Então, quando eu vejo empreendedores como Melios, como Dito, como a Samba Tech, Samba Eds, como a Simpla e dezenas de outros casos, a TrackSale, Hotmart, Rock Content, e daqui a pouco a gente não vai conseguir mais falar tanta empresa boa que tem em Minas Gerais. E uma das outras tristezas que eu tenho é que, sem nenhum tipo de bairrismo, deixando isso bem claro, eu acho que a gente não pode ter um único polo de excelência em tecnologia no Brasil. E graças a Deus isso está acontecendo. A gente vê coisas acontecendo lá no Nordeste, a gente vê coisas acontecendo no Sul, a gente vê uma comunidade de São Paulo muito legal. Nós temos uma grande oportunidade de estar dentro de um cubo em São Paulo, nosso escritório, né? Mas nós temos um carinho especial com a nossa terra. E o nosso CNPJ é mineiro. Por quê? Porque quando um fundo vem aqui e compra uma empresa ou faz um investimento, ela perde essa identidade. E não é só uma visão que é bairrista, é uma visão de desenvolvimento de Brasil. Se a gente raciocinar hoje que em Minas Gerais, se a gente tirar café, não estou falando de agribusiness, e mineração, que a gente está vendo os problemas que a gente está tendo ambientais, e não precisa nem te falar mais nada, e tirar café e mineração, a gente entra no ranking das 5 piores economias do Brasil. E quando, do mesmo tempo, eu vejo, começo a conversar com tanta gente brilhante, a gente faz um censo ridículo de informal, mas muito verdadeiro. No final de 2014 ou 2015, eu não lembro mais, quando 54 empresas respondem e falam que elas faturam 140 milhões de reais, tem 800 pessoas lá dentro, 200 vagas em aberto, e os múltiplos de crescimento são acima de 30, 40, 50, empresa crescendo a 200% ao ano, eu creio que tecnologia é uma das respostas para o fortalecimento da nossa economia. Não só de Minas Gerais, mas do Brasil. Então,
seria muito cômodo da nossa parte continuar fazendo investimento serial e ganhando dinheiro. Chegou numa hora, principalmente por tudo que a gente está vendo, é hora de devolver. Mas a cada vez que a gente devolve, a gente ganha mais. A gente ganha mais conhecimento, a gente ganha mais responsabilidade, a gente ganha mais oportunidade e a gente tem prazer no que a gente faz. Nós temos sangue no olho para fazer empresa, para fazer as coisas dar certo. E o São Pedro Vale, eu acho que é um ambiente, o ecossistema que estava precisando de uma coisa que a gente tem um pouco para doar, que é um pouco de cabelo branco e um pouco de experiência. E a coisa mais bacana que eu acho é que a energia que a gente está recebendo, os projetos que nós estamos vendo e as oportunidades que a gente tem, que são diferentes de todos os outros ecossistemas que estão completamente dispersos, hoje, eu não estou falando de São Pedro Vale, eu estou falando de FIENG, que é uma das instituições mais fortes de Minas Gerais, que tinha uma característica completamente conservadora e que está aberta hoje para escutar as startups. Nós estamos conversando de um SEBRAE, que é responsável por treinamento, que é responsável por a grande formação dos empreendedores. Nós estamos falando com o SESC, SENAI, nós estamos falando com o governo, a Secretaria de Tecnologia e Ensino Superior, nós estamos falando com a Prefeitura, nós estamos falando com o Fundo de Investimento, nós estamos falando com investidor anjo, nós estamos falando com outros empreendedores, nós estamos falando com mentoria, nós estamos falando com acelerador. Numa mobilização muito rápida, 1 ou 2 vezes por semana, isso está acontecendo. A Assembleia Legislativa agora, dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, está entendendo que nós podemos ser uma força motriz da economia. Então não é uma questão só de São Pedro Vale. E não é uma questão de um estereótipo de um bando de menino de bermuda que tem ideia bacana. A minha visão é a evolução do São Pedro Vale para grandes empresas, para grandes oportunidades. Né? Para acabar com essa síndrome também, que é uma das minhas grandes críticas aos empreendedores e os startupeiros, de viver uma síndrome de Peter Pan, de ser sempre startup. A nossa visão é geração de riqueza, distribuição de riqueza, geração de valor, geração de emprego, retorno e imposto. Se ele vai ser bem colocado ou não, aí já é uma segunda questão que a gente está. Então vamos envolver nessas questões também. Então é um pouco disso que a gente está pensando. E ficou muito claro aquele dia que o governo agora está enxergando esse potencial de uma forma muito bacana, né? Que é uma coisa que o São Pedro Vale foi criado pelas empresas que estavam envolvidas ali na comunidade, né? E sem envolvimento de governo, sem apoio, sem nenhum apoio direto do governo ali dentro. E agora o governo, que nem você falou, está enxergando muito que tem um potencial muito grande da economia mineira ficar baseada nessas empresas de tecnologia, né? Isso é importantíssimo. Daniel, fenomenal esse apoio que você dá, essa história, essa trajetória. Queria que você falasse um pouco mais para a gente quais são os próximos passos aí da TechNet, da Confrapar, da Confrapar, aqui no Brasil, em Minas, o que vocês estão planejando fazer, o que a gente vai ouvir mais falar aí de Confrapar, de Daniel e de TechNet? Uma das coisas que a gente não citou é nosso envolvimento real na comunidade também de empreendedores e de empresários, né? Nós assumimos agora a vice-presidência do Sindicato de Informática e que a gente vai transformar nisso uma coisa inclusiva para todo mundo, que todo mundo paga para ser representado. E a gente acredita que a gente ainda não tinha uma representação que representasse as diversas gamas, né, e sabores aí do mundo da tecnologia. Então esse é um trabalho muito bacana que a gente vai fazer de representatividade. Do ponto de vista da TechNet, a gente tem um sonho numérico, né? A nossa próxima meta é chegar a 300 milhões de reais de faturamento e no máximo de valor de gerar. Do ponto de vista de Confrapar, é ter outros fundos para que a gente possa ser investidores cada vez mais fortes no mercado de Minas Gerais. Do ponto de vista de Minutrade, a gente tem um espaço muito forte no mercado de micro-recompensas e de recompensas. Hoje a nossa companhia já está não no mesmo tamanho, mas ela já está no radar, por exemplo, de uma Smiles, de uma Múltiplos. Ela tem a mesma filosofia. Agora a gente acabou de ver uma empresa nova lá nascendo de uma sociedade do Banco do Brasil, do Bradesco com a Caixa Econômica. E o que a gente vê? A gente vê que tem espaço para crescimento, mas a gente não quer fazer isso sozinho. E o que eu acho que é importante também
nós perdermos também essa baixa estima de brasileiros. Daniel, e qual que é a sua visão para os próximos 10 anos? A nossa visão, dentro que você já entendeu a visão das nossas companhias, é de que num futuro agora, nós vamos ser os agentes consolidadores. A gente acredita que o sucesso dessas empresas citadas e de mais outras que vão chegar, vão gerar riqueza, vão ter casos de saída, de venda, de incorporação, de saída, que vão gerar uma massa de empreendedores ainda mais experientes e capitalizados a ponto de se juntarem e fazer outras grandes aquisições. Os grandes exemplos hoje, grandes empreendedores, por exemplo, eles saíram da máfia do PayPal. Gente que hoje todo mundo fala que é o Elon Musk da vida, para não citar 10 lá. Então, a nossa visão é de ter um sonho grande, é de nós sermos os próximos agentes consolidadores. O exemplo que a gente dá, então, é a Movile, que começou com capital externo, e por que não ter um case de um agente consolidador 100% nacional? Nós não temos preconceito nenhum de dinheiro de nenhuma bandeira. Mas eu acho que o resultante disso, uma hora, tem que acontecer algo de um sucesso 100% genuíno brasileiro. Desde a inserção até dos processos de financiamento, ou se não, por que não listagem, e etc. A gente já tem casos maravilhosos como a TOTUS, né, que comprou também uma empresa mineira de destaque, que é a RM Sistemas. Né, mas está na hora da gente criar outros cases grandes. Né? Com certeza. E esse apoio que vocês dão é imprescindível para isso acontecer, né? Dentro desses 10 anos, com todo esse apoio que vocês estão dando aí para a comunidade aqui, e especialmente no momento que a gente está vivendo, um momento de crise econômica, um momento que deu uma balançada na economia brasileira, que a gente, se Deus quiser, ano que vem a gente já começa a recuperar disso, e que é uma saída, mas às vezes uma opção de muita gente é, nesse momento, começar a buscar empreender, né? Buscar como fazer um próprio negócio e muita gente boa aparecendo por aí, mas muita gente boa que precisa de estímulo, que precisa de conhecimento, que precisa de às vezes aporte, enfim, precisa de vários recursos, e oferecendo isso, com certeza a gente vai conseguir construir uma comunidade muito mais forte de empreendedorismo. Daniel, eu queria só você dar pra gente aí só mais uma palhinha aí da sua história, na verdade, né? Falar um pouquinho a respeito da TakeNet e de você junto com a TakeNet, que falar mais um pouquinho a respeito da construção da TakeNet lá, essa startup em 99, como não existia startup. Como é que foi isso? Se hoje fazer uma startup já é um negócio complicado, você tem WhatsApp, Facebook, internet, todo mundo tem LinkedIn, já é um negócio assim, que já dá um trabalho e que 99% não dá certo. Como é que era isso lá em 99? Como eu te disse, o nosso foco foi um foco das bases do empreendedorismo do sucesso verdadeiro, que é foco no produto, foco no cliente, foco no crescimento. Então, foco no produto, onde a gente entendeu que naquela época, onde existiam 2 grandes vendors, não existia uma Apple. Você tinha a Motorola, que depois foi ameaçada e que criou um segundo império de telefonia celular, que as pessoas já estão esquecendo esse caso, que é o caso da Nokia, e os telefones tocavam iguais. Quando a gente viu a oportunidade de algo que tem totalmente a ver com a cultura brasileira, que é a personalização, cada um quer ser diferente, ter uma marca, a história, a música fala um pouco de você, o seu toque de celular falava um pouco de você naquela época. Não existia MP3 em celular, não existia streaming em celular. Então a gente estava na hora certa, com o produto certo, que escalou. Então é claro que teve um mérito de execução. Mas a gente acredita que, né, eu tenho as minhas visões até espirituais, e eu vejo que fora a bênção de Deus, que foi fundamental para o sucesso nosso, a gente estava no lugar certo com um produto que escalou, com grandes parceiros que eram as operadoras de telefonia celular. O nosso canal de distribuição eram as operadoras de telefonia celular. E a gente vê que essa mesma história é possível hoje. Porque a gente está falando de coisas que a gente fez 16 anos atrás. Mas na época que não existia nada disso, a gente tinha uma outra também vantagem. Nós tínhamos poucos concorrentes. A gente tinha mais uma vantagem em 1999. Nós não estávamos falando de música nas operadoras.
A nossa solução ela é completa. A gente tinha um software de integração no coração do tarifador da operadora. É como se a gente tivesse um billing, como se a gente fosse um PagSeguro hoje, só que quem recebe era a operadora. A gente fazia toda a interface de comunicação via SMS, via call center, via WAP, que era o embrião da internet. E em 1997, o nosso cartão falava que a gente era uma empresa de internet móvel. Hoje é muito fácil todo mundo falar mobile first, etc. Eu quero saber, alguém em 1997 ou em 1999, você falar que você é uma empresa de internet móvel. Bom, essa é um pouco da nossa história, né? Tivemos muito fracasso, nós quebramos uma época, é uma história muito difícil para nós, a gente carrega alguns traumas dessa época até hoje, mas um grande sucesso, e que não é valorizado no Brasil, é o sucesso da quebra, é o sucesso de dar errado. Para toda essa história dar certo, teve muito sofrimento, muito envolvimento pessoal, emocional, de tempo, alguns cabelos brancos, menos alguns cabelos, né? Um peso de não ter tido oportunidade nem de me relacionar, fui casar aos 40 anos. Então é muito fácil, e isso é um recado para você, empreendedor. Se você está olhando só esses casos das saídas de alguns bilhões, conversa com muita gente que já passou dificuldade, ou saiba a história dessas pessoas. Um dos livros hoje que eu mais gosto é do Ben Horowitz, que ele fala que é falar das coisas difíceis. The hard thing about hard things. Então, saiba que não é uma vida de glamour. Hoje a gente conversa muito, o Rodrigo Cartacho, ele fala, muito cuidado com o empreendedorismo de pau. Muito cuidado com fogo e fumaça, é completamente diferente. E tem uma coisa que eu gosto muito que fala o seguinte, pela árvore a gente conhece os frutos. Mas não tem nada a ver você ser uma árvore frondosa se você também não dá nenhum fruto. Então, fica a dica, a TakeNet está à sua disposição, a Minutrade, a Confrapar, né? E nós acreditamos no empreendedorismo, e nós acreditamos na economia de alto impacto. Legal. Daniel, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com você. Todo mundo que está nos assistindo, sem sombra de dúvida, vai absorver muita coisa que você trouxe pra gente, muita experiência bacana, muitas coisas fenomenais. Obrigado demais. Daniel, o cara da TakeNet, está aqui trazendo um pouquinho dessa experiência, desses cabelos brancos aí, como dizer. E a gente só tem a agradecer, cara. Muito obrigado. Valeu. A única coisa que eu queria falar também é que às vezes as pessoas olham pra gente, né, e vê, eu estou fazendo esse papel no ecossistema. E eu sou muito grato aos meus sócios, porque ano passado eu ainda era o CEO da TakeNet e hoje 50% do meu tempo, em nome das nossas companhias, a gente devolve, mas é porque eu tenho alguém no dia a dia, sendo CEO, sendo diretor, sendo conselheiro. Então, se existe algum mérito nessa companhia, esse mérito é dos meus sócios, esse mérito é do nosso time que fez esse negócio acontecer. E para fechar, eu vi uma história que ela é muito legal, que diz que tinha um piloto de caça que era elite das Forças Armadas de um país, e ele foi abatido e ficou num campo de concentração 5 anos. E quando esse cara foi liberto, ele virou um grande palestrante. E um dia antes de uma palestra, ele chegou e sentou numa mesa de restaurante, e um cara chegou e identificou ele e falou assim, seu piloto tal, não é? Ele falou assim, sou eu. Eu falei assim, eu queria só te falar uma coisa, deu certo aquele paraquedas, eu fechei seu paraquedas. Então muitas pessoas e muitos empreendedores, eles nunca agradecem aquelas pessoas que são os dobradores de paraquedas. E a gente tem mais de uma centena de pessoas que trabalham com a gente, fechando os nossos paraquedas todos os dias. Então a gente é muito grato, né, a essas pessoas que formam o nosso time, que são os empreendedores e que seguram, né, o desenvolvimento real de uma sociedade, que é geração de emprego, de posto de trabalho e de riqueza. Sucesso, Daniel. Ótimo, cara. Parabéns. Valeu. E sucesso aí na TakeNet e nos outros empreendimentos, tá? Pessoal, esse foi o Daniel Costa aqui no Mais Burro da Mesa. E só agradecer para esse cara. E um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu. Cara, fenomenal, obrigado. Valeu.